João capítulo 1 diz que Ele é a vida, e a vida estava no meio dos homens, e era a luz dos homens. A palavra de Deus, o rema de Deus, dá legalidade para o Espírito Santo gerar dentro do nosso espírito, que está no coração do Pai. Glória a Deus. Deus, ele só se move dessa forma. Você libera a palavra, o verbo, o Espírito Santo vai gerando, vai criando em cima da palavra. Ele fez isso com Maria, ele gerou Jesus no ventre de Maria. Jesus é a própria palavra. Amém? Então é por isso que a gente mergulha na palavra. Porque se a palavra não entrar no nosso espírito, nada pode ser gerado por Deus. É o princípio de Deus. Amém? E ele mesmo falou, as minhas palavras são espírito e vida. Isaías capítulo 40, vamos dar continuidade. O Senhor vem, né? Como é que Deus se manifesta? Ontem nós falamos sobre o caminho de Deus. Qual é o caminho de Deus? O que é o caminho de Deus? A gente vai dar continuidade sobre o caminho de Deus. Como é que Deus aparece? Deus pode se manifestar, claro. E por que Ele não se manifesta no nosso meio? Porque nós precisamos preparar o caminho para Ele se manifestar. Para a glória dele manifestar. O sonho de Deus em cada culto nosso é que o cego enxergue, o paralítico ande. É que Pradópolis lá fora seja atraída pela glória dele. Aleluia. Em quebrantamento, em arrependimento. Isso é possível? Claro que é. No século XVIII, um grande homem de Deus, eu estou falando do século XVIII, ele chegava nas cidades onde ele ia pregar e a glória de Deus acompanhava ele. A cidade parava. Os demônios a quilômetros de distância saíam das pessoas e as pessoas começavam a gritar em cada esquina, clamando por Deus, chorando em arrependimento. Era só o cara entrar na cidade. Eu estou falando do século XVIII. Imagine agora que a gente está no tempo do fim já. Nós somos a geração do fim. O tempo chegou. E Deus quer construir a casa dele, para que ele venha habitar no meio dos homens. Aleluia. Nós precisamos entender esse sonho de Deus eterno. O sonho dele é trazer o céu para a terra, a dimensão dele para a nossa dimensão, como era lá no Éden. E o primeiro Adão perdeu isso. Mas o segundo Adão veio restaurar isso, veio resgatar isso. Glória a Deus. Mas como é que eu vou trazer a dimensão do meu Pai para a minha dimensão se eu ainda não vivo na dimensão dele? Como é que eu vou ser um canal ou um receptor da glória dele se eu não conheço os meios para isso, se eu não vivo isso? Então nós vamos aprender nesses dias isso. Amém? Verso 1 aí do capítulo 40. O Senhor vem. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Quando você lê na Bíblia coração, está falando do nosso espírito humano. O coração ele é ligado com o espírito do homem. O homem interior. O coração não é ligado na alma. A alma é ligada com a tua mente. Isso nós vamos aprender lá na frente. Bradai-me, que já é fim do tempo da sua milícia. O que Deus está falando? Olha, bradem para eles, ruja. Eles precisam ouvir o rugido do leão, estremecer a estrutura deles, para que a Babilônia caia. Quando você lê na Bíblia sobre o rugido do leão, está falando daquela da Babilônia. Amós 3,8. O leão rugiu e os palácios de Asdod entraram em ruínas. É a queda da Babilônia. Jeremias fala sobre isso. Quando o Senhor brada, a estrutura é arrebentada. Amém? E ele está falando aqui, olha, bradai-lhe. Ruja para que eles ouçam. Que o tempo da sua guerra interna acabou. Eu vou desarmar cada um. Eu vou acabar com a guerra, com o conflito interno.
Eu vou desarmar de um por um. Eu vou mexer na estrutura da raiz da rejeição, do abandono. Acabou a guerra. Vão aprender a perdoar. Vão receber de fato a minha natureza. Acabou a guerra. Aleluia. E ele fala aqui. E que a sua iniquidade está perdoada. Sabe o que é iniquidade? Existe transgressão, existe pecado e existe iniquidade. São 3 níveis. Pecado é o que você faz através da carne. Quem vive na carne sempre vai pecar. Por isso que precisamos crucificar a carne através de jejum. Porque se eu jejuo, eu mortifico a vontade da carne. Eu paro de ter o desejo compulsivo. Eu largo de ser escravo do vício, do pecado, porque eu estou mortificando a carne. Por isso que eu preciso jejuar. Então, o pecado é fruto disso. A transgressão é aquilo que eu sei que eu não posso fazer, e eu vou e quebro o princípio. Eu transgredi. E o que é iniquidade? É o que está enraizado através da síndrome de Lúcifer na nossa alma. A nossa alma é a principal raiz da iniquidade. O que Deus está falando? Olha, está perdoado a sua iniquidade. Ou seja, João Batista veio pregar o quê? Arrependimento, não foi? E ele disse o quê? Já está posto o machado onde? Na raiz de toda a raiz de iniquidade. O cordeiro vem e ele vai meter o machado na raiz de Lúcifer na vida do homem. E ele vai trocar a tua natureza do primeiro Adão, para que você se revista dele. Por isso que Paulo chega falando, olha, revestivos de Cristo. Revestivos da natureza de Deus como filhos de Deus. Vocês precisam ter o DNA do Pai de vocês. Mas aí tem uma raiz de iniquidade. Você precisa matar ela na sua vida. É a síndrome de Lúcifer. O homem da iniquidade é o anticristo. Dentro de cada ser humano já tem um anticristo, que se chama marca de Adão. Ele é anticristo. O teu homem velho e a tua velha Eva, ele é anticristo. Ele é independente de Deus. Ele não quer submeter ao senhorio dele. Então a marca da besta, que é 666, é marca de homem, é marca de Adão, é marca do teu ego, do teu humanismo, onde Satanás se move. E a marca é bem aqui, ó, na fronte, porque está falando de guerra na mente, estrutura de fortaleza que o diabo coloca. Por isso que Paulo fala, olha, transformai-vos pela renovação do quê? Nossa mente. É para nós nos transformarmos. Ele fala, transformai-vos. Sabia que Deus não vai pegar você e vai fazer uma mágica? Muda agora. Mudou. Não existe isso. Tudo o que eu preciso para mudar já foi liberado na cruz. Eu preciso me posicionar e assumir aquilo que foi liberado na cruz. Porque 2 Pedro capítulo 1, verso 3, me diz isso. Tudo aquilo que eu preciso para alcançar a vida e a natureza de Deus já foi liberado na cruz. Então Deus, ele já mudou você. É você que tem que querer essa mudança. O reino de Deus é atitude. Amém? Deus não vai fazer mágica. O que ele fez está feito na cruz, já está consumado. Você precisa mudar a sua realidade em Deus. Sair de fato do império das trevas, do qual o Deus é o teu ventre, e entrar no reino de luz, onde o teu candelabro acende. E ele fala aqui, ó, porque já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E o verso 3 diz o quê? A voz que clama onde? Sabe onde é que Deus vai clamar? Sabe onde é que tu vai ouvir a voz dele? É verdade, Jesus. Porque no deserto, ele te desarma, no deserto ele tira
os teus apoios naturais. No deserto Ele te coloca lá, é só você e Ele. Ninguém vai te entender. Nem a tua família, ninguém vai te entender. No deserto não tem nada, é um lugar escasso, é crise, não tem pão, não tem água, é dependência total de Deus. Mas é lá que você vai ouvir a voz dele. É lá. Por que a gente quer fugir do deserto? Se a gente canta, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te ver, eu quero te tocar. Aí ele, vem cá então, que é lá no deserto. Não, Senhor, não, que isso? Satanás se levantou agora para detonar a minha vida. Não, é Deus que está fazendo isso. Você não quer a presença dele? Ele vai te levar para o deserto. Amém, querido? Amém. E o que a voz está clamando no teu espírito? A voz profética. Deus te leva para o deserto para ativar o profético de Jesus na tua vida. Para te desprender do teu ego. Porque a voz profética, ela não para de clamar. Morra, tome sua cruz e siga. Seja a ovelha indo para o matador. Essa voz, ela é eterna. Ela fica ecoando no reino do Espírito. E quando você entra no deserto, você ouve voz e clama no deserto. A ficha cai. Puxa, meu Deus. Estou entendendo. Estou ouvindo Deus. E Deus diz no deserto: preparai o quê? O problema é que os nossos caminhos são maus, por natureza. A Bíblia não fala que todos os caminhos do homem são maus. E por que a gente continua fazendo o plano? Por que nós temos projeto? Aí final do ano, culto, né? Da virada do ano. Faça o seu projeto de vida. Joga fora isso que não presta. Deixa Deus fazer o teu projeto. Você não quer conhecer Deus? A voz está clamando o quê? Preparem o caminho do Senhor. O de vocês acabou. A vida de vocês acabou. Se de fato vocês querem Deus. A glória dele, o reino dele, a vida dele. Eu só posso receber a vida de Deus se eu perder a minha vida, querido. A minha vida acabou. É para eu preparar o caminho dele e não o meu caminho. Acabou o meu caminho, não existe mais. Por isso que ele te leva para o deserto. Porque ele é teimoso. É assim que ele freia. Aí quando tu tá quebrado, arrebentado, falido, lascado, né? E agora, filho, tá entendendo? Já dá para me ouvir? Parece aquele filho teimoso, que o pai fala uma vez, fala a segunda vez, aí o pai já prepara a vara. Deixa quieto. Na terceira vez, o pai deixa ele se arrebentar. Aí quando vai repreender, ó, eu te falei isso, tá vendo? Essa varada aqui, ó, é porque você fez isso e isso. O pai que ama faz o quê? Hebreus 12. Para quê? Para que a gente seja participante da sua natureza. O problema é que os nossos caminhos nos afastam de Deus. Os nossos caminhos nos afastam de Deus. Enquanto eu vivo o meu caminho, eu me afasto de Deus. Amém? Amém. E ele fala aqui, ó, endireitai no deserto o caminho do vosso Deus. É para isso que ele me leva para o deserto. Ele fecha os meus caminhos. Aquilo que nós ouvimos ontem, lá em Oséias. Ele coloca um muro ao nosso redor. Ah, peraí que eu vou te cercar de espinho ainda. Vou te ferir todinho para tu aprender. Não quer me ouvir? Até tu parar e ouvir minha voz. Amém? Amém. Quer Deus mesmo? Olha o que ele fala. Agora, no deserto, depois que você começa a ouvir a voz, todo vale será aterrado. Por que todo vale será aterrado? Vale no dicionário Aurélio é depressão. No deserto, Deus te coloca numa depressão.
depressão é do diabo. Tem depressão que é do diabo, mas tem depressão que é de Deus. Verdade, Deus. Jó foi para depressão, Elias foi para depressão. Jesus estava com depressão lá no Getsemane. Será que é do diabo? A depressão do diabo, o propósito é o suicídio. A depressão de Deus, o propósito é você suicidar sua alma. Mata essa bandida. Aleluia! Amém, querido? Deus coloca a mão no teu peito e fala assim: pode parar, fariseu, orgulhoso, religioso. Fala que me ama é papo furado, é da boca para fora. Até canta que me ama, né? Deixa de ser mentiroso, rapaz. Pedro, tu me ama? Eu amo, Senhor. Pedrão é almático, né? Deixa de ser mentiroso, Pedro. Me ama mesmo, Pedro? Tu vai morrer. Tu vai parar de fazer o que tu queria. Quando tu era menino, tu tinha os teus próprios caminhos. Mas agora, vão te pegar e vão te levar para o matador. O teu caminho acabou, Pedro. Aí Pedro se converteu de verdade. Pedro ouviu a voz dele, entendeu, se alinhou com o propósito. Foi aí que ele foi fundamentar a igreja. Ele entendeu aquela ripada que ele pegou. Satanás! Tá cheio de síndrome de Lúcifer, rapaz. Tu tá preso no teu próprio ego. Tu cogita nas coisas do homem, do 666, da marca humana, da glória dos homens. Sai disso, querido. E o vale serve para isso, querido. A depressão, para quebrar a força do nosso orgulho. O cara mais orgulhoso, sabe como é que ele quebra? Na depressão. Na depressão ele aprende a ser misericordioso, ele se move de compaixão pelas pessoas, porque ele começa a olhar para o lado e ele tira o olho do seu próprio umbigo. E ele sente a dor do aflito. É o desprendimento de si próprio. Depressão é fantástica. É ferramenta profunda de Deus. Aleluia! E depois, o vale vai ser aterrado. É a primeira etapa do tratamento. Segunda etapa, os montes e os outeiros vão ser o quê? Olha só, o que é monte? O que é outeiro? Quem já leu Isaías capítulo 2 fala: lugares elevados, fortaleza de orgulho, cedros do Líbano. Montes na nossa vida: orgulho, prepotência, presunção, autossuficiência, altivez, egolatria, né? Aí Deus vem, trata com cada monte. E vai ser o quê? Abatido. Vai morrer. E o que é tortuoso será o quê? Endireitado. Os nossos caminhos, eles são todos tortuosos. Não tem um caminho bom em nós. Por isso que tem que preparar o caminho do Senhor. O nosso caminho não presta. Todos são maus. Todos são caminhos terrenos, preso em Adão, preso no próprio ego, na síndrome de Lúcifer, o ego. E depois, os lugares, o quê? Significa de difícil acesso. Só Deus conhece. Nem nós mesmos conhecemos. É onde Deus tira as nossas máscaras diante dele. Nós ficamos nus diante dele. Ele quebra a nossa estrutura farisaica, religiosa. Os nossos mecanismos de defesa mais profundos, raízes de amargura, rejeição, são os lugares escabrosos. Ele é especialista. Se prepara. Ele vai nos despir, como ele falou ontem, para aquela igreja, Oséias. Vou colocar ela nua, para ela se emendar. E depois dessas 4 etapas, sabe o que acontece? O que diz o verso 5 aí? E agora o Senhor se manifestará. Olha esse segredo profundo. Que é Deus? Que é de fato a glória dele? Está bem aqui.
existe um caminho a ser trilhado. A glória dele se manifestará. E toda a carne haverá. Isso é avivamento. Toda Pradópolis será impactada pela glória dele. Glória a Deus. Porque cada pessoa que entrar nesse processo de Deus, são fontes sendo desentulhadas. E do nosso interior vai começar a jorrar o quê? O rio de águas vivas. Ezequiel 47. Por onde esse rio passar, tudo transforma. Porque nele está a vida de Deus. Aleluia. A nossa vida acabou. Você consegue entender isso? E toda a carne vai ser tocada por isso, pela glória de Deus em nós. Amém, querido? Amém. Avivamento não é sapatear, rolar, né? Não tem nada a ver. O problema da igreja ainda é os dons, ainda está atrás de dom. O dom só serve para uma coisa, para equipar os santos. Só isso. E os sinais é para os ímpios. É para eles conhecerem Cristo. Tem algo mais profundo para nós, o coração do nosso Pai. Será que nós somos capazes de arrebatar o coração dele? De atrair o coração dele? Isso é culto. Ele não resiste ao quê? A um coração e contrito. É isso aqui. Ele não resiste. Ele é atraído como se fosse um hino. Ele não resiste, ele baixa o céu e desce. Lembra o Salmo 18 de Davi? Davi passou por tudo isso. Davi estava na depressão, estava no vale. Senhor, correntes infernais estão me cingindo. Pelo amor do Senhor, baixa o céu e desce, por favor. Eu estou atolado. Angústia profunda, Deus. Aí Deus baixou o céu e via o que? Densa treva. Na verdade, aquilo foi o interno de Davi. Aquilo era a estrutura de Davi que Deus estava arrebentando. Os montes, né, fumegaram, o fogo veio e queimou a alma de Davi. Ele fala dos pés de corça, que significa maturidade espiritual. Acendeu a minha luz, a minha lâmpada, o meu candelabro. Mas olha o que Deus fez com Davi, exatamente isso. Arrebentou Davi por dentro. Verso 6. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, o que eu vou clamar? É aqui que a voz profética entra. A voz profética, que é o que está sendo liberado nesses dias, você não precisa entender ela. A maioria não vai entender. Porque ela move o reino espiritual. Exemplo, Deus fala, Ezequiel, está vendo esse vale aí? Doce. Profetiza a vida, hein? Mas é tudo osso. Profetiza, rapaz. É para o reino espiritual se mover. Exemplo, voz do que clama no deserto. Tem gente lá no deserto? Mora gente no deserto? Mas a voz está clamando no deserto. A voz profética clama para o reino espiritual ouvir. E mover o reino espiritual. E ativar as realidades de Deus no nosso espírito. Você não precisa entender. Mas lá na frente você vai entender. É 1 Coríntios 2. Lá na frente você vai entender. Porque vai testificar coisa espiritual com espiritual. Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Olha o que ele está falando. O teu Adão não presta. A tua Eva não presta. É erva. E toda a sua glória como a flor da erva. Uma flor, né? A glória humana é uma flor exuberante. Nossa, que flor bonita, cheirosa, atraente. Não presta. E Deus fala aí, seca-se a erva. Esse é o processo de Deus para secar dentro de nós essa erva.
Perceba algo que está relacionado à planta, né? Lembra da árvore do conhecimento do bem e do mal? É uma árvore, tem fruto, tem semente, tem flor. O reino de Deus é comparado ao quê? A uma semente, a parábola do semeador. Tudo está ligado com árvore. Porque quando Deus colocou o homem, foi no jardim. Toda a carne é erva e a glória é a flor da erva. Mas vai secar essa erva e vão cair as flores, soprando nelas o quê? No hebraico original, quando Deus soprar, o ruá, o sopro dele. Aquilo que ele fez no primeiro Adão. E o primeiro Adão recebeu o fôlego de vida, a vida de Deus nele. Deus precisa soprar. E quando ele sopra, a vida dele entra e seca tudo. Está pronto para o sopro dele? Tudo vai definhar dentro de ti. Tua glória vai secar, tua alma vai morrer, tua vida vai acabar. Está pronto de verdade? Depois não vai reclamar com Deus. Ai, Senhor, que crise, que deserto. Deus está mexendo na estrutura da nação brasileira. E vai daqui para pior. A crise vai vir maior, porque Deus está tratando a igreja brasileira. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, verso 8, e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus, o verbo que está sendo liberado nessa manhã, ontem e nesses dias. O verbo. João capítulo 1. O verbo. A vida é o verbo, é a luz. O verbo permanece no nosso espírito. Amém, querido? Verso 9. Olha a realidade que ele fala. Tu, ó o quê? Aí você já percebe uma troca de realidade. Ele já está falando para Sião. Sião é o quê? A dimensão da habitação da glória de Deus. Ó tu, Sião, que anuncia as boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncia as boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, como um leão, como um trovão, vem com a marreta e dá-lhe. Sobe no monte mais alto, na maior realidade de orgulho, e desce a lenha para quebrar a estrutura. Levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Quer encontrar ele de verdade? Eis aí ele. Está pronto? Aleluia. Está na identidade dessa igreja, Peniel. Peniel é lugar de vale. Vale de Jaboque, depressão. Você vai ouvir o rugido do leão. Está na identidade, bicho. Face a face com ele. Eis, verso 10, que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Aí entra a função pastoral aqui. Como um pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. O pastoreio dele é de cordeirinhos, aqueles que assumiram a identidade do cordeiro. Você consegue compreender isso ou não? O rebanho dele é um rebanho de cordeirinhos que estão tomando a cruz e seguindo o cordeiro. Amém, querido? Vai em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7.
A glória de Deus enche o templo. Quem é o templo de Deus? Hã? Nós. A glória dele enche o templo dele. A igreja como um todo é a construção de Deus, que Pedro fala no capítulo 2 da primeira carta. É o templo dele, é o edifício dele. E cada pessoa individualmente também é templo dele. Então, como é para que eu seja cheia da glória dele? Por onde eu for, eu levar a glória dele e ela se manifestar no meu interior como rio de água viva. Vamos ler aí. Verso 1. Tendo Salomão acabado de orar, o que desceu do céu? Fogo. Olha o segredo aí. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Glória a Deus. Se não tiver fogo, Deus não pode responder. Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu. Elias levantou o altar do Senhor, orou, desceu fogo do céu. Moisés teve um encontro com Deus e a sarça estava queimando. Quando Deus falou para Moisés, fala para o povo subir no monte. O monte fumegava, era fogo puro. O fogo fala da crise interna, acrisolamento. A nossa alma em crise total. Salomão orou e o fogo desceu. E consumiu o quê? O holocausto. Quem foi o holocausto de Deus? Jesus. E esse holocausto atraiu novamente a glória de Deus para nós. Qual o segredo? Se a minha vida for um holocausto, eu atraio a glória de Deus. Sem sacrifício não há fogo e não há glória. Aleluia. A minha alma, querido, tem que ser o holocausto diário. Aquele que quer me seguir, o que? Negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Morra, holocausto. Não tem como eu atrair a glória de Deus se não for assim. Enquanto eu viver, eu não verei a vida de Deus. Você está compreendendo? Você não tem noção do que Deus quer fazer. O céu está se movendo. Ele quer baixar os céus e descer aqui. Tem gente que vai ser curada. Aleluia. Tem gente que vai passar lá fora e ser tocada e vai vir aqui aceitar Jesus. Mas depende de nós. O céu quer descer. Mas será que nós somos capazes de atrair a dimensão dele para nós? Arrebatar o coração dele? Cadê o holocausto? O que eu preciso entregar para ele? O meu tempo? Os meus entretenimentos? Ele quer mais tempo comigo. O que eu tenho colocado no altar dele? Será que é sacrifício? Porque é holocausto e sacrifício são duas coisas diferentes. Sacrifício é o meu tudo no altar. Sacrifício, eu me sacrifico. Holocausto é morte. Olha aí o que fala. E consumiu o holocausto e os sacrifícios. Sacrifícios são renúncias. Quantas renúncias eu dou para ele diariamente? O que eu renuncio para ele diariamente? Ele quer os meus sacrifícios e ele quer a morte da minha alma, o holocausto. Verso 2: os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor de tanta glória. Porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel vendo descer o fogo e a glória. Primeiro veio o fogo e depois a glória.
Tem gente que já está há muito tempo mergulhada no fogo, mas não entendia. Agora está entendendo. Outros já entendiam. Só que agora está clareando mais. E outros não entendiam nada. Estão começando a entender. Aleluia. O fogo já veio na sua vida. Agora, cadê o seu holocausto? Onde estão os seus sacrifícios? Cadê suas renúncias diárias para atrair a glória dele? Continuando. Vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram. E louvaram o Senhor porque é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe qual é a dimensão da glória de Deus? Lembra quando Moisés diz assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus diz para Moisés: Moisés, homem nenhum pode ver a minha glória e viver. Está aí o segredo. Só pode ver a glória de Deus e morre. Se eu não morrer, eu não vejo a glória dele. E ele falou: eu terei misericórdia de quem eu quiser, me compadecerei e farei passar sobre ti toda a minha bondade. Esses são os ingredientes da glória de Deus: bondade, misericórdia e compaixão. Cristo Jesus é a expressão exata da glória dele. Ele era a bondade, a misericórdia e a compaixão em carne e osso. Você consegue compreender isso? Bondade, misericórdia e compaixão é quem já morreu para o ego. E começa a manifestar essa vida de Deus. Já não está preso mais no seu ventre, né? Verso 4: Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ele quer isso nessa manhã. O que é que tu tem para sacrificar? Teu tempo, tua vida? O que te separava de Deus? Sacrifica hoje. Porque isso é ídolo no teu coração. São altares de Baal. Outros senhores. Só existe um senhorio. É o dele. E tem que reinar o nosso coração. Glória a Deus. Verso 5: Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Olha o nível do sacrifício do cara, meu. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Se eu sou a casa de Deus, Ele quer a minha consagração. Ele quer que eu seja o holocausto diário. Vida de jejum, querido. Jejum é sacrifício. A casa do Senhor, ela é consagrada com o holocausto e sacrifício. Esse é o sacerdócio da igreja, que ela esqueceu. Os sacerdotes eram consagrados. Dia após dia, eles precisavam sacrificar no altar, acender o candelabro. Porém, eles tinham o direito do pão da revelação. A palavra revelada todo dia. Glória a Deus. Todo santo dia era uma revelação nova. Deus quer que cada filho dele viva nessa dimensão. Deus está cansado de falar comigo, de falar com o bispo. Cansou. Ele quer falar com cada um pessoalmente. Aleluia. Só que nós precisamos subir no monte e levar o sacrifício. Amém? Amém. Resumindo, verso 7: Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque no altar de bronze que Salomão fizera não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Era tanto holocausto, era tanto sacrifício que Deus não resistiu. Deus não resistiu.
Assim celebrou, verso 8, Salomão a festa por quantos dias? 7. 7 dias o candelabro acendeu. As 7 lâmpadas se acenderam, porque havia sacrifício. E todo o Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramate até o rio do Egito. Ao 8º dia começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque por 7 dias já haviam celebrado a consagração do altar. Você precisa ser o altar ambulante de Deus na terra. Você precisa viver uma vida de consagração. Consagração é conversão. Aleluia. Conversão é consagração. Propriedade exclusiva de Deus. Por que eu continuo vivendo os meus caminhos então? Será que eu sou propriedade exclusiva dele? Se eu sou propriedade dele, ele vai habitar nessa propriedade. Ele vai se mover através dessa propriedade. E ele vai tocar o reino dos homens através dessa propriedade. Você está compreendendo? Deus está te dando toda a chave do reino dos céus na tua mão. Aleluia. Usa ela. Vive. Pratica. Voltando aqui. Verso 10. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas. E todos se foram alegres de coração, contentes por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Aí Deus faz uma aliança com o povo. Olha como isso é sério e é forte. Deus fez uma aliança conosco na cruz. É um pacto de sangue. E esse pacto implicou em sacrifício e holocausto. A resposta que Ele quer de nós é a mesma coisa. Ovelhas indo para o matadouro. O casamento com o cordeiro é uma cordeira ou uma ovelha morta na cruz. Aí ele volta para casar com ela. Aquilo que eu falei ontem. Ele está lá crucificado. Ainda tenho sede. Vocês continuam ferindo a minha costela. Eu estou chamando vocês para compactuar comigo na cruz. Morram. Derramem a alma de vocês na morte. Parem de viver. O cordeiro nasceu, viveu e morreu por causa da esposa dele. Casamento, vontade comprometida. Ele está esperando a esposa dele fazer a mesma coisa. Casamento é isso. Eu paro de viver para viver a vida do meu cônjuge. Ele está esperando a gente corresponder ao pacto dele. Aí celebraremos as bodas do Cordeiro. Beberemos do cálice dele. E atrairemos o céu para a terra. E o reino dele, de fato, vai ser implantado. Aleluia. Através da nossa vida. Reis e sacerdotes reinarão sobre a terra. Em nome de Jesus. Você está entendendo a dimensão do que Deus está falando? Isso aqui é para mudar não a nossa história, a nossa eternidade. O verbo está falando. O verbo está se manifestando. O rema vivo do céu. Olha aí o que ele fala. Assim Salomão, verso 11, acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão. Olha só, Deus apareceu para Salomão. O próprio Deus, a presença dele, apareceu para Salomão. Salomão, cheguei. Vim falar contigo aqui, ó, face a face. Aleluia. Vem cá, Salomão. Deixa eu te contar um segredo. De noite apareceu o Senhor a Salomão e ele disse: ouvi a tua oração.
o poder do holocausto e do sacrifício, rasga os céus, querido, que o céu desce para a terra. Ouvi, Salomão. Tu atraiu meu coração, Salomão. Eu cheguei, eu estou aqui, Salomão. Ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar. Para quê? A nossa vida tem que ser essa casa do sacrifício, que Ele vai habitar. Aleluia. E onde essa casa do sacrifício andar, Deus vai junto. A vida dele vai junto. E onde essa casa do sacrifício chegar, tudo transforma. Porque o reino dele vai fluir dessa casa do sacrifício. E o céu vai chegar na terra. E onde nós chegarmos, o céu chegou. Você compreende que a tua sombra vai ser consequência curar? Tem gente que procura isso. Cara, isso é consequência. O alvo é o coração dele. O alvo é atrair ele, é andar com ele. O resto é consequência. Onde ele está, tudo acontece. O milagre é consequência. E ele diz aí, verso 13: se eu cerrar os céus ainda estão cerrados. Estava dentro do ônibus vindo do Rio para cá. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu vi 3 nuvens assim no céu. 3 nuvens, uma em cima da outra, e a lua estava no meio da nuvem do meio. Eu achava que era o rastro daqueles aviões da Esquadrilha da Fumaça, né? Que estava igualzinho, assim, ó. Um rastro de uma nuvem no céu, assim, ó. Rasgando o céu todo. Eu, que isso? Esquadrilha da Fumaça, uma hora dessa, né? 11 da noite. Aí tá. Passou meia hora, as 3 nuvens estavam lá ainda. Eu falei, que é isso? Aí Deus falou assim, ó, presta atenção. Eu estou rasgando os céus. A garra do leão. O leão quer bradar, ele está bradando. Aleluia. Ele rasgou os céus. Glória a Deus. Ele está rasgando os céus. Mas para o céu descer para a terra, o holocausto é sacrifício. Glória a Deus. Onde está essa casa do sacrifício? Amém, querido? Amém. Olha aí o que ele fala. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste entre o meu povo, é o que ele está fazendo no Brasil hoje. Juízo. Para o Brasil parar e ouvir. Para a igreja brasileira se converter. Porque ela é uma igreja apóstata. Olha o que ele fala no verso 14. A chave do reino aí. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? Se humilhar. Primeiro ponto, se humilhar. Esse se humilhar está dentro do segredo do tratamento de Deus. Ele vai nos colocar no deserto, vai nos colocar na depressão para quebrar a estrutura de orgulho, para que de fato possamos nos humilhar. Esse é o fardo de Jesus, humildade e mansidão. Julgue o fardo dele, que ela é suave, e achareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Vai morrer a desgraçada. Se humilhar. E o quê? Orar. Aqui está falando de consagração. E me buscar. Orar é uma coisa, buscar é outra. É tipo assim: pedir dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á.
É mais ou menos assim. O que é buscar Deus, querido? Como é que eu vou buscar Deus sem fome e sem sede dele? Aquilo que eu falei ontem. Como que eu vou ter fome e sede de Deus se os meus amantes espirituais já me saciaram? Se eu já estou abastecido, se a minha alma está farta, como é que tem fome e sede de Deus assim? É por isso que ele te leva para o deserto, para tu ter uma fome desesperada e sede desesperada. Só lá ele pode gerar fome e sede. Cantares, ela foi para o deserto, o sol queimou ela, fogo. Ela veio com a cabeça reclinada no ombro do amado, ouvindo as batidas do coração dele. Parece que ele leva para o deserto. Aleluia. Se humilhar, orar e me buscar. O que é buscar algo, gente? Aquilo que o bispo falou. Tem gente que vem quilômetros de distância, tal, para ouvir uma palavra, papapá. Buscar. Buscar é largar tudo para ir atrás de algo. A parábola do tesouro, né? A parábola da pérola. O cara largou tudo o que ele tinha para buscar o reino. Jesus disse para o jovem rico: olha, vende tudo, larga tudo, dá para os pobres e me segue. Quer buscar Deus? Se humilhar, orar, consagração e de fato, verdadeiramente buscar, não é da boca para fora. E depois de buscar, ele diz o quê? Se converter dos seus maus caminhos. Voz do que clama no deserto, preparai do Senhor. Se converta dos seus caminhos. Eles não servem para você. Se converter dos seus caminhos. Todos são maus. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Quando tu era mais novo, tu fazia o que tu queria. Agora, vão te cingir, vão te prender e vão te levar para uma cadeia. Você está pronto para se converter dos seus caminhos? Você está pronto para entregar nessa manhã o teu sacrifício do teu projeto pessoal? Você está pronto para entregar o sacrifício do seu projeto, do seu plano, do seu sonho? Joga fora teu sonho para sonhar o sonho de Deus. Com 16 anos, eu estava me preparando para ir para Portugal. Meu avô mora lá no norte de Portugal. O sonho da minha mãe era o filho se formar na faculdade de Coimbra. Nossa, uma das melhores, né? Ganhei meia bolsa do amigo do meu avô, que era um dos diretores da faculdade. Ele era amigo de infância. E meia bolsa o governo português ia me dar, porque eu sou descendente de português brasileiro. Já estava tudo planejado, tudo certo. Eu lembro benzinho. O Espírito Santo disse assim: filho, tu quer teu sonho, teu plano ou tu quer o meu? Eu estava num jejum de 40 dias, só na água de coco. Eu estava numa aula de história e a professora estava falando sobre drogas do sertão. E de repente ela abre um parêntese e ela começa a falar sobre igrejas católicas e tal. E Deus estava me dando muita revelação já. Eu entrei numa dimensão que eu perguntei para os meus colegas. Eles falaram: cara, tu até é doido. Ela não falou nada disso. Eu falei: rapaz, eu acho que eu estou doido. Eu acho que é muito jejum. Não, Deus me levou para uma dimensão. E eu ouvi a professora falar umas revelações que Deus precisava me dar dentro da história. E dali o Espírito Santo falou: tu quer o teu caminho ou tu quer o meu? Eu falei: Senhor, claro que é o teu. Aí Deus falou: então a partir de amanhã não vem mais nem para a aula. Eu falei: Senhor, dura esse discurso. Minha família vai me perseguir. Meu Deus. Um colega meu, amigo meu da igreja, tinha sido promovido como um dos gerentes de uma das caixas econômicas da cidade. Tinha até emprego para mim. Falou assim: Gil,
Semana que vem tu passa lá comigo que eu vou te colocar para trabalhar. Nossa, trabalhar, né? No banco, dinheiro, grana, ai. Jovenzinho, né? Pô, maravilhoso. Vou juntar dinheiro para eu poder viajar, né? E vou com dinheiro no bolso, cheio de grana para Portugal. Aí Deus falou, esquece aquele emprego. Eu falei, hã? Deus da minha mãe vai me xingar. Aí Deus falou, não tem problema. Vai ser tua prova. Beleza. Não voltei mais para a escola. Liguei para o meu amigo, cara, dá esse trabalho para fulano que ele está precisando. Ninguém entendeu. O meu pastor naquela época me chamou e falou assim, meu filho, eu estou preocupado contigo, tu está ficando doido, rapaz. Tu está jejuando muito, cara, para com isso. Para de viajar na maionese, meu filho. Eu falei, pastor, me perdoa. Se eu sou doido, então Deus é doido também. Minha mãe não entendeu nada. Começou. Seu vagabundo, vai estudar, vagabundo. Eu acho que tu tá com certeza usando droga, né? Fala a verdade pra mim. Tá se metendo com droga. Eu falei, não, mas não. Bom, talvez seja droga, né? Porque eu vi pro chapado, numa outra dimensão aí. Aí pronto. Vagabundo, tu vai ser gari, rapaz. Quando tu... Não, me expulsou de casa. Com 16 anos. Começou a vida dolorosa de Deus na minha vida. Mais um processo mais intenso de renúncia e de morte. Deus me levando para o matadouro, dia após dia. Não tinha um dia na minha vida que eu não vivia debaixo de angústia. Angústia era minha amiga íntima. E quanto mais angústia, mais revelação vinha. Quanto mais angústia. Foi aí que eu comecei a entender o segredo do coração de Deus. Eu comecei a entender o que era o Getsemane. Quando a minha alma está profundamente angustiada até a morte, o azeite é liberado dentro de mim. A verdadeira revelação, a verdadeira unção e o meu candelabro acende. Aleluia. E eu entendi que quanto mais angústia, mais revelação vinha. A maioria dos profetas, quando eles entravam nas angústias, Deus mandava um anjo, olha, come desse rolo. Dentro de ti vai ser o que? Amargo, né? Estava falando de angústia. Quanto mais angústia, mais revelação de Deus vinha. Porque a nossa alma se cala para Deus falar. Amém? Então Deus te pergunta nessa manhã, quais são os teus sacrifícios? Eu larguei toda a minha vida. Eu nunca trabalhei na vida. Agora, depois de velho, 32 anos, Deus permitiu eu trabalhar no Rio de Janeiro. Comecei a pegar o gosto. Aí Deus dá uma trincada no meu dedo. Saquei o que é isso aqui já. É assim que funciona. Qual é o teu sacrifício nessa manhã? Ou quais os teus sacrifícios? Então eu ouvirei do quê? Dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei até Pradópolis. Sararei até São Paulo e a nação brasileira. Sararei também o vosso coração, que é a terra. Olha o que ele fala na sequência. Verso 15. Estarão abertos o quê? Opa! Eu começo a atrair o olhar de Deus. Deus diz assim, olha, os meus olhos vão começar a fitar em vocês. Eu vou começar a focar em vocês. Eu não vou tirar os meus olhos de vocês. E atentos os meus ouvidos. Isso aqui, querido, tem o poder de atrair o olhar e os ouvidos de Deus para nós. E depois, os meus olhos
estarão abertos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Verso 16, porque escolhi e santifiquei essa casa do sacrifício, para que nela esteja o quê? O meu nome. Aleluia. Para toda a eternidade. Se eu me tornar uma casa do sacrifício, eu vou entrar na realidade da vida de Deus, a vida eterna. Segredos de arrebatamento, de desprendimento, de troca de natureza terrena, celestial. Adão ou Cristo, carne ou espírito. Amém? E olha só o que ele fala. Eu santifiquei e escolhi essa casa para que nela esteja o meu nome eternamente. Nela, não é para ela e nem com ela. Perceba o português. Nela. Um conosco. Aquilo que Jesus fala, Pai, que eles sejam um. Nós neles, eles em nós. Filhos, DNA do Pai. Um com Ele. Parte da natureza dele. Isso é profundo, gente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Deus vai se inclinar, meu. Deus vai descer, porque se os olhos dele já fitam nessa casa e os ouvidos dele se inclinam, ele não resiste, o coração dele se derrama e vem. Aí a gente consegue arrebatar o coração dele. Aí a gente entra na realidade dele, e a realidade dele entra na nossa, e é o céu na terra, e é como era no Éden. Deus estava na realidade do homem e o homem na realidade de Deus. Por causa da queda, as realidades se romperam. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Venha o teu reino. Glória a Deus. Não é isso? A oração que Jesus ensinou. A igreja de hoje não entende isso, porque ela é terrena carnal. Deus está te chamando para entender e para entrar na realidade dele. O meu coração se inclinará todos os dias sobre essa casa. Os meus olhos, os meus ouvidos e o meu coração estará nela todos os dias. Amém, querido? Amém. Então nós já sabemos como é que a gente atrai o coração de Deus. Onde estão os seus sacrifícios? Aí no teu lugar, fala com Deus aí no teu lugar. Ainda não terminou não. Ainda tem mais uma palavrinha bem aqui. Glória a Deus. Mas entrega aí no teu lugar os teus sacrifícios. Fala para Deus. Você sabe o que você precisa entregar para Ele. Você sabe o que te separa dele. É isso que Ele quer. São os teus altares. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu, Deus meu. Casa do sacrifício. Deus quer ouvir tua voz, querido. Glória. Aleluia. É se humilhar e orar e me buscar. Acho que você não entendeu ainda não. É, Deus é verdade. Se humilhar, orar e me buscar. E se converter desses seus projetos e planos humanos aí. Entrega para Ele. Você quer Deus de verdade? Entrega para Ele então. Esquece quem está do teu lado, esquece quem está pregando, esquece quem está falando, ouve Deus aí.
quiser chorar, gritar, se jogar no chão, babar, esquece quem está aqui, é você e Deus. Glória a Deus. Ele está te chamando para a dimensão dele. Sai dessa dimensão humana, natural. Aleluia. Gera um espírito de súplica e graça no meio de nós. Geradores de parto. Entrega. À medida que você entrega, que você coloca no altar dele, que você estabelece esse pacto, essa aliança com ele, o céu vai rasgando, o céu vai abrindo. Glória a Deus. Os anjos vão se movendo. A atmosfera vai mudando. Ninguém precisa te ministrar, querido. Nosso problema é que nós estamos acostumados em os homens nos ministrar. É Deus. À medida que você entrega, à medida que você renuncia, o céu vai rasgando. Vamos concluir em Ageu, livro do profeta Ageu, capítulo 1. A chave do reino dos céus está na nossa mão já. Eu decido se eu rasgo o céu, se eu abro o céu, se eu libero o céu para a terra. Aleluia. Depende de mim. Eu sou a casa que atrai a glória dele para a terra. Por isso que nós somos sacerdotes. Ageu capítulo 1. O profeta Ageu exorta o povo a reedificar a casa do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A quem? Sabe o que significa Zorobabel? Semente tirada da Babilônia. Uma semente que foi tirada da Babilônia e vai servir para implantar o reino. Aí vem a parábola do semeador. O reino dos céus é comparado a uma semente. Jesus sabia o que ele estava falando. Ele veio cumprir os profetas. Ele se movia profeticamente. Nós precisamos ser uma semente tirada da Babilônia para nos tornarmos uma semente do reino. Como foi falado pela bispa, carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, é uma semente para manifestarem a glória dele na terra. Olha como é forte. E essas sementes são sacerdotes. Aleluia. E transformarão as cidades arruinadas, tocarão as cidades, renovarão as cidades destruídas com a glória de Deus. Aleluia. Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Josadai, o sumo sacerdote, dizendo: olha o que Deus diz. Assim fala o Senhor dos Exércitos: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Deus desabafando com eles de novo: acaso, povo, é tempo de vocês habitarem em casas apaneladas? O que Deus está falando com o povo? Olha, vocês estão preocupados com as coisas de vocês? Esqueceram as minhas. Vocês estão preocupados com o luxo de vocês, com a glória, com o reino humano, com o 666, com a natureza humana, com a terra, com o consumismo, com o materialismo. Vocês esqueceram que a minha construção não é nada disso. Acumulem tesouro no céu. O ladrão não rouba, a traça não rói, a ferrugem não corrói. Porque vocês estão acumulando tesouro humano na terra. Aí Paulo fala: olha, se nós esperamos em Cristo somente nas coisas dessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Busquem
o reino dos céus e a sua justiça. Glória a Deus. Não se preocupem com o que comer, com o que vestir. Isso tudo é supérfluo. Verdade. Vocês têm um reino para manifestar na terra. Glória a Deus. Vocês foram enviados para a terra, para ser igreja, com um propósito. É ser embaixadores de um reino, de uma pátria. Vocês têm que viver essa pátria desde agora, para poder manifestar ela. Aleluia. Como se vocês buscam outra pátria? É o que Deus está falando para esse povo. Enquanto a minha casa está em ruínas. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Considere o que vocês têm feito, edificado e construído. Chega de construção humana. Chega de Babel. Nimrod, construção humana. Tornar o nome célebre, mania de grandeza. É o oposto do reino. Tendes semeado muito, não é verdade? E recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestimos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe para pôr num saquetel furado. Isso aqui, primeiramente, é um sentido espiritual. Cadê as revelações? Por isso que está tão escasso que tem gente que vai quilômetros e paga não sei quantos milhões para ouvir uma palavra revelada. Isso aqui é para cada um de nós diário, gente. Aleluia. O pão é para os filhos de Deus. Aleluia. Pão é o verbo, é a palavra revelada que veio do céu. Glória a Deus. Esse aqui também é o quadro não só espiritual da nação, físico. Vai entrar uma crise tão grande, tão grande, tão grande, que é aí que os filhos de Deus vão precisar se manifestar. Romanos 8, transformar tudo. Aleluia. Glória a Deus. Verso 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. A segunda vez Deus diz a mesma coisa, considere o vosso passado. Mais outra chave aí, verso 8, subi onde? Monte. Abraão subiu no monte para sacrificar. Sacrificou o filho dele. O filho de Abraão era o tudo dele, era o chamado dele, era o ministério dele, era a promessa dele. A vida dele estava bem ali. Aí Deus falou, Abraão, eu quero esse sacrifício aí. Eu preciso ser o teu tudo, o teu chamado e a tua vida. Abraão compreendeu. E arrebatou o coração de Deus. Por isso que ele se tornou amigo de Deus. Aleluia. Só os amigos conhecem o coração dele. Nós podemos ser amigos dele, depende de nós. Aleluia. Precisamos subir ao monte. A nossa fortaleza de orgulho, ao nosso ego. Suba ao monte. E leve o quê? Madeira. Leve madeiro, leve a sua cruz. Jesus subiu no monte da caveira, no Gólgota, e levou madeiro. Ele era o sacrifício e o holocausto. Aleluia. E ele se entregou e a alma dele foi derramada na morte. E a glória de Deus apareceu de novo. Aleluia. Aleluia. São verdades, são fundamentos, são princípios espirituais. Subam ao monte, tragam madeira e edifiquem a minha casa. Esse é o fundamento dela. A pedra principal, o sacrifício vivo, Jesus. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, consagrado, dedicado e agradável, não a você mesmo, a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é culto, querido. Aleluia. Culto é você arrebatar o coração dele Aleluia. e ministrar o coração dele Glória a Deus. e dar de beber para ele, e ele vai descer. E quando ele desce, você vai beber do rio. É casamento, isso é culto. Eu cansei de culto onde ele não está, eu não quero mais. Verdade. Se ele não tiver, não tem graça. Aleluia. Porque para mim não é culto.
O culto, ele tem que estar para ser cultuado. Amém? Suba ao monte, leve sua madeira, leve a sua cruz, o seu madeiro, edifique a casa. Você é a casa do sacrifício. E dela me agradarei, diz o Senhor, e serei glorificado, manifestarei a minha glória através dessa casa do sacrifício. E ele diz ainda: esperastes o muito, verso 9, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco quando trouxeste para casa, eu com quê? O mesmo sopro de Isaías 40, que seca a erva e cai a glória da erva. Esse sopro dele vai ser liberado essa manhã. Mas esse sopro dele vai desmoronar toda a tua vida. Vai mudar o teu plano, o teu projeto, o teu caminho. Os teus caminhos vão ser encurralados. Você só vai encontrar o único caminho, e é o dele. O sopro dele vai vir. É o ruar. É o rugido do leão. É o sopro da vida dele no lugar da nossa. É o Espírito vivificante. Cristo em nós, a esperança da glória. E ele diz aí: eu vou soprar e vou dissipar tudo o que vocês estão construindo para vocês mesmos. Tudo o que vocês estão construindo para o homem, para o ventre de vocês, eu vou soprar. Eu vou derrubar tudo. E eu vou fazer de vocês a minha casa do sacrifício, para poder tocar a humanidade com a minha glória. E vocês entenderem quem vocês são na terra, para manifestar o meu reino e o meu sacerdócio. E ele diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês busca os seus próprios interesses, constrói a própria casa de vocês. Se alinhem comigo e construam o que eu estou construindo. Olha o que diz o verso 10. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho. É por isso que o céu é fechado. Por isso que é céu de bronze. Por isso que os principados bloqueiam os céus de uma cidade. Porque a igreja da cidade não está sendo luz, nem sal da cidade. A igreja da cidade não está destruindo as portas do inferno na cidade. Não está manifestando o reino de Deus que era para estar dentro dela. E fluindo como um rio de água viva. Porque ela não vive ainda esse reino. Ela está vivendo a própria vida dela. Você consegue entender isso? Amém. Por isso que o céu sobre vós é retido. Não tem chuva, não tem orvalho. E a terra, o coração das pessoas é endurecido. E não tem frutos, fruto do reino, fruto do Espírito, fruto da videira, Cristo em nós. Verso 11, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, o vinho e o azeite. De novo, ó, o cereal, o vinho e o azeite. Está tudo retido. Até o dia que nós decidimos nos tornar uma casa do sacrifício. Subir no monte, levar madeira e morrer. Aí a coisa vai mudar. Aí o céu vai descer para a terra. Aí nós atrairemos a glória do Pai. Como Jesus fez. Jesus ensinou o novo e vivo caminho. A Bíblia fala, Romanos 5. E Ele abriu um novo e vivo caminho, além do véu. E nos levou de volta para onde? Para a glória de Deus. O caminho está aberto. Por que a gente não trilha ele? Porque nós temos os nossos próprios caminhos. Não queremos o caminho do Cordeiro. Por isso que não tem glória também. Só tem pseudo-toque de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Aleluia. Aleluia. Sobre o cereal, o vinho, o azeite, sobre o que a terra produz. Aí a própria economia começa a sofrer o efeito espiritual.
vem seca em todas as dimensões, começando pelo espírito. Aí pega a economia, aí entra a violência na terra, as portas do inferno levantaram essas trincheiras. E a fortaleza do inferno estabeleceu na cidade, porque a igreja não se move. A igreja não casa com o Cordeiro para fazer ele reinar no local onde ele colocou ela. Fiz vir seca sobre a terra, os montes, o cereal, o vinho, o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das vossas mãos. Aí Deus tem que tocar na economia de uma nação para arrebentar ela, para ela se converter. Aleluia. O Brasil vai de mal a pior. O povo atende ao Senhor. Verso 12. Então, a semente tirada da Babilônia, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz que está clamando no deserto do Senhor. Glória a Deus. Uma coisa é eu ouvir a voz, outra coisa é escutar a voz. Escutar, todo mundo escuta. Ouvir é reter ela no meu coração. Eles atenderam o ruar do Senhor, a voz rugindo do Senhor. E as palavras do profeta, a voz profética, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Está faltando temor do Senhor na igreja brasileira. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou o Senhor, eu sou convosco, diz o Senhor. Mais outra chave aí no verso 14. O que o Senhor fez? Despertou a alma, a carne de Zorobabel, o Espírito. Deus é Espírito. Só pode se relacionar com Ele quem anda no Espírito. Os dons são espirituais, a construção é espiritual, só se alinha com ela seres espirituais. Glória a Deus. Aquilo que foi falado ontem em 1 Coríntios 15. Você precisa se tornar um homem espiritual, a imagem de Cristo, o homem do céu, para se relacionar com o Pai. Porque Ele é Espírito. E Ele procura, porque é difícil de achar, os que o adoram em espírito, em verdade. Glória. Ele procura para se relacionar. Aí você vai ter a revelação da paternidade de Deus. Aleluia. Você vai comer o pão da proposição, da revelação. O espírito de Zorobabel foi despertado através do ruar da voz de Deus. Você precisa botar o seu espírito para funcionar. Jejum é fundamental. Filho de Salatiel, governador de Judá, e despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e despertou também o espírito de todo o povo. E eles vieram, eles se posicionaram. Encaixa naquela palavra de Isaías 60. Desperta, levanta-te, né? E resplandece. Precisa de um posicionamento nosso. Aleluia. Eu preciso decidir me levantar e me mover. Eu preciso despertar e resplandecer como um candelabro, como luz do mundo, que Jesus falou que eu tinha que ser. Aleluia. Meu Deus do céu. E a glória do Senhor vai nascer onde? E do meu interior vai fluir como rio de água viva. E as nações vão se caminhar para essa glória. Aleluia. E as nações vão ver o que nasceu em mim. Cristo em mim. É a criança que nasceu. A esperança da glória. Glória a Deus. Eles vieram e se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus.
seu Deus. A glória do segundo templo. No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, governador de Judá. Verso 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido, olha só, sobrevivido, contemplou esta casa na primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, semente tirada da Babilônia. Ser forte, Josué. Ser forte, toda a terra. Todo o povo, diz o Senhor. E o quê? Trabalhai. Se movam. Se movam. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra do quê? Do pacto que eu fiz com vocês na cruz. De vocês tomarem a cruz de vocês e sacrificar, subir no monte, trazendo madeira. Segundo a palavra da aliança que eu fiz com vocês, quando eu tirei vocês do Egito, da terra de escravidão, da alma escrava de vocês. O meu Espírito habita no meio de vocês. O Espírito Santo está onde, querido? O Espírito Santo está onde? Hã? Dentro de nós, né? O Espírito Santo, ele não está nesse lugar. Ele não vai manifestar nesse lugar. Ele já está dentro de você. Aleluia. Você só precisa liberar ele. Ezequiel 47 fala do rio. E é do nosso interior que vai fluir o rio. E esse rio precisa subir. Se cada pessoa se tornar uma fonte de fato de Deus, cada fonte desentulhada, o nível do rio vai subindo. Aleluia. Até tomar tudo. Mas eu sou a fonte do rio, você é a fonte do rio. Será que cada fonte aqui já consegue transbordar o rio para o rio alcançar toda a cidade? Aleluia. O meu Espírito habita no meio de vós. Naquele tempo habitava no meio, hoje não. Hoje a palavra é: o meu Espírito habita dentro de vós. Aleluia. O reino está onde? Dentro de vós. Eu e o meu Pai faremos morada onde? Dentro de vós. Fechando aí. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 6. Ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o quê? É o que ele está tentando fazer nesses dias. Aleluia. Farei abalar também o coração de vocês, que é a terra. Oh, glória. Glória a Deus. Farei abalar o mar e a terra seca. Tem dois tipos de mar. Tem o mar de Deus e o mar da Babilônia. É o que a gente vai ver na próxima ministração. Eu creio que amanhã. Não sei. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas das nações virão. Sabe quais são as coisas preciosas? São as pessoas. Porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Evangelista, se prepara. Deus vai te usar. Glória a Deus. E encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele fala: porque minha é o quê? A